Fazendeiro cruel tenta punir menina faminta, mas o touro faz algo inesquecível. A noite voava sua escuridão e Lia sentia a fome correndo em seu estômago como um lobo faminto. Ela vivia em uma pequena comunidade rural, onde as tradições eram mais rígidas que a própria terra que pisavam. Naquela noite fria, enquanto olhava para a lua pálida, o olhar ávido da dor a fazia vagar em busca de qualquer migalha que pudesse encontrar. O senhor Almeida, fazendeiro temido e implacável, governava a região com mão de ferro. Quem desafiasse seu poder sentia na pele sua crueldade, e Lia sabia disso muito bem. Enquanto se esgueirava pelas sombras da fazenda, Lia teve um pressentimento. Um leve ruído a fez parar. Seus olhos se fixaram em um touro imponente, que se destacava como uma montanha na escuridão. Seus olhos, os mais misteriosos que já tinha visto, brilhavam com uma bondade que parecia diferente de tudo ao seu redor. Ele era colossal, mas havia algo nele que sugeria proteção. O coração de Lia disparou. Seria aquela a solução para suas preces? Ao pegar os grãos, uma conexão elétrica surgiu entre ela e o animal, e ele a observava com uma calma, como se reconhecesse a dor que ela carregava. Mas aquele momento de magia foi interrompido por passos firmes que se aproximavam. Você e suas travessuras, menina. A voz do senhor Almeida cortou a noite como uma faca. O coração de Lia parou. Ele a tinha encontrado. Filha da sorte, hein? Vamos ver se você aprende essa lição da maneira correta. Ele se aproximou, seus olhos frios como gelo, prontos para punir ao primeiro sinal de desobediência. Mas o touro, diante daquela cena, se colocou entre eles. A tensão crescia no ar, cada respiração pesada e carregada de medo. O senhor Almeida soltou uma risada seca, mas o touro não se moveu. Com um movimento rápido, ele deu um passo à frente, desafiando o fazendeiro com uma força tranquila e imensa. A multidão invisível das almas na noite parecia conter a respiração. Todos na comunidade conheciam a ferocidade de Almeida, mas aquela cena era diferente. Um silvo de choque percorreu a corrente do ar. O fazendeiro enfrentava um ser que não se intimidava. No fundo, Lia sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O touro parecia uma tela que mostrava seus desejos reprimidos de liberdade e compaixão. Mas, naquele instante, uma pergunta a assaltou. O que eu quero realmente? Vingança por tudo que sofrera ou o perdão que poderia quebrar o ciclo de dor? A atmosfera pesava, e os segredos antigos do senhor Almeida começavam a surgir nas sombras. Aquela luta não era apenas entre o fazendeiro e o touro, mas ecoava a opressão que todos na comunidade sentiam. O que Lia escolheria? As vozes do passado cercavam-na, intensificando o dilema que agora pulsava em seu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima parecia denso, como se a própria noite estivesse retendo a respiração ao redor deles. O coração de Lia pulsava. O touro, imune à ameaça do senhor Almeida, mantinha-se firme. A tensão no ar cortava como uma faca. Mas, inesperadamente, um grito ecoou na escuridão. Parem! A voz estrondosa de Marta, irmã de Almeida, rompeu o silêncio.
Todos se viraram. O que ela estava fazendo ali? Marta sempre fora vista como a sombra do irmão, mas naquele momento seus olhos estavam cheios de determinação. Ela avançou passo a passo, apressada, mas seu semblante trêmulo revelava o conflito interno. Você não precisa fazer isso, Joaquim. Ela se dirigiu ao fazendeiro, mas o desdém em sua voz era palpável. Ela é só uma menina. Você quer defendê-la? Irmã! Almeida rosnou, os olhos brilhando de raiva. Não se esqueça de quem você é. Isso é o que ela merece. A súbita defesa de Marta deixou Lia confusa. Um nó de perguntas se formando em sua mente. Por que a irmã de Almeida se importava? Mas antes que pudesse processar, a verdade rompeu como um relâmpago entre eles. Marta, com a voz firme, bradou. Você não sabe o que fez, Joaquim. Anos de segredos, isso tem que parar. A revelação pairou no ar. A ideia de que Almeida pudesse ter algo a que temesse deixou o clima ainda mais pesado. O senhor da fazenda tinha algo escondido? Uma sombra de insegurança cruzou o rosto de Almeida. Ele hesitou, olhando para Marta, como se estivesse vendo um fantasma. O fazendeiro balançou a cabeça. Cale-se, você não sabe do que está falando. Marta, agora visivelmente trêmula, pareceu tomar coragem. A menina é mais forte do que você imagina. E o que você fez, Joaquim? Isso não ficará impune. O silêncio que se seguiu era todo envolvente, como se o mundo tivesse parado. Os rostos dos habitantes da comunidade apareciam sob a luz da lua, testemunhas silenciosas de uma rebelião prestes a explodir. O touro, virando a cabeça, acompanhou o desenrolar da cena. Ele parecia entender a gravidade do momento. O ar serpenteava com eletricidade, e Lia sentiu uma mistura de esperança e medo. O que mais poderia ser revelado? O que ela nunca soubera? Lia olhou para Marta, seus olhos se encontrando. Um lampejo de compreensão. O que você quer dizer com segredos? As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse se conter. O olhar de Marta se suavizou, mas não havia tempo para conforto agora. Almeida, furioso, avançou, desejando extinguir o que pensava poder controlar. Se você abrir a boca, nunca mais verei você como minha irmã. Ele parecia um animal encurralado, e Lia, enquanto observava, percebeu que a figura imponente do fazendeiro não era tão invencível quanto todos acreditavam. Sem aviso, o touro emitiu intenso mugido, interrompendo a crescente tensão. O som ricocheteou na noite, preenchendo os espaços vazios com poder. Então, em um movimento abrupto, os portões da fazenda se abriram. Uma manada de touros entrou em cena, atraída pela confusão, como se viessem em apoio ao que Lia e Marta estavam lutando. A visão era assustadora e magnífica. A presença dos touros transformou tudo. Aquela não era mais apenas uma confrontação entre um fazendeiro e uma menina faminta. A luta por liberdade ressoava pela comunidade. Mas no fundo, Lia se perguntava: o que Marta sabia? E o que mais Almeida temia? O que estaria escondido sobre as camadas de poder e opressão? O momento estava prestes a explodir e Lia, sentindo um nó na garganta, se viu dividir. Seria coragem ou covardia? E o touro ao seu lado? Qual papel desempenharia nesse jogo exponencial? Silêncio absoluto. Os olhos da multidão estavam fixos na confrontação, esperando a próxima jogada, que mudaria tudo novamente. A história dos dois irmãos estava prestes a ser revelada. E Lia, sem saber, era a chave que abriria a porta para uma verdade devastadora. Os olhares estavam fixos na cena tensa entre o senhor Almeida e o touro, quando um novo rugido ecoou, desta vez não vindo do animal, mas de uma mulher à distância. Todos se viraram, e o coração de Lia quase parou. Era Dona Clara, a curandeira da aldeia, conhecida por seu imenso conhecimento e sua sabedoria.
com um lenço amarrado na cabeça e roupa simples, ela avançava, determinada, como se carregasse o peso de gerações nas costas. Parem agora, todos vocês. Sua voz era como um trovão. Não podemos continuar assim. A multidão sussurrou. O que Dona Clara tinha a dizer? O que estava prestes a acontecer? Isso é um espetáculo triste, Joaquim, ela continuou, encarando o fazendeiro. Sua crueldade não passa despercebida. Você acha que pode esconder seus pecados sem consequências? Almeida encarou Dona Clara, e por um momento seu olhar escureceu. Você não sabe do que fala, velha. Ele respondeu, mas a firmeza nas palavras não disfarçava o tremor em suas mãos. Seus dias de domínio acabaram. Clara ergueu a cabeça, corajosa. Você maltrata os que dependem de você. Sabe o que te aguarda se continuar nesse caminho? Seu olhar se voltou para Lia, então para Marta e, por fim, para o touro. O touro, como se sentisse o clima, inclinou a cabeça, e o silêncio passou a reinar novamente. Mas então, com um movimento rápido e inesperado, Almeida retirou algo do bolso. Todos prenderam a respiração. Era uma lâmina reluzente. Se você quer me ameaçar, então se prepare para as consequências. O murmúrio correu pela multidão. As pessoas estavam em choque. Lia sentiu um pânico aumentar dentro dela. O fazendeiro estava se tornando um monstro com aquela lâmina. Mas Dona Clara não se deixou intimidar. Você não irá ferir ninguém mais, Joaquim. Hoje a verdade iluminará as sombras. Ela deu um passo à frente, como se estivesse desafiando o próprio destino. O clima estava denso. A tensão era palpável. E então, de repente, os touros começaram a avançar. Quase como uma onda, eles empurraram-se para frente, como se quisessem proteger Lia e Dona Clara. O fazendeiro hesitou, a lâmina tremendo em sua mão, e num movimento inesperado, Clara rompeu o silêncio com uma revelação chocante. Joaquim, você não é só o fazendeiro que manda e desmanda. Você é meu irmão. O impacto foi instantâneo. Os olhares se cruzaram e o tempo pareceu parar. O quê? A revelação não apenas chocou Lia, mas também mudou tudo. Marta ficou sem palavras. As cores do rosto de Almeida sumiram, e até o touro ficou em silêncio, como se entendessem a profundidade do que acabara de acontecer. Você nunca soube? Nunca percebi o que estava fazendo. Dona Clara parecia ferida. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você se tornou o que odiava. Não mais, Joaquim. Hoje é o dia em que acabamos com isso. O fazendeiro, agora balançando entre a raiva e a confusão, recuou um passo. O olhar de Marta mudara, e Lia sentiu a batalha interior dos irmãos em cada respiração. O que significava essa verdade? A fazenda, a opressão, tudo ganhava uma nova camada. A comunidade observava, como se tivessem sido tragados para o centro de um furacão. E neste momento de revelação, o que aconteceria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície? Havia mais segredos, mais histórias, mais verdades por trás daquele confronto. Lia sentiu o nó na garganta, a insegurança se misturando à esperança. Era hora de escolher um lado, e a luta estava apenas começando. O que mais o passado tinha reservado e onde isso tudo levaria? A revelação pairou no ar, como um relâmpago que iluminava a noite escura. A palavra irmão ecoou na mente de Lia, ressoando como um tambor distante. Ela mal podia acreditar. O olhar de Almeida mudou de fúria para confusão, e seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e incredulidade. Você está louca, Clara. Acha que pode vir aqui e mudar as regras de uma vida inteira com suas mentiras? As palavras dele eram veneno. Dona Clara não se intimida. A verdade é um veneno que já está em suas veias, Joaquim.
Você nunca se libertou dela. A voz dela tremia, mas havia força na sua determinação. A multidão observava, com os rostos iluminados pela luz da lua, como se esperassem um desfecho trágico. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um rugido ressonante irrompeu do fundo da manada de touros, fazendo com que todos se virassem novamente. Era um touro diferente, um que dominava a manada, maior e mais imponente. Ele avançou, e com isso, um fedor insuportável de sangue e carne tomou conta do ar. Lia sentiu um aperto no peito, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O touro parou abruptamente e, com um movimento inesperado, lançou-se contra Almeida. O fazendeiro, pego de surpresa, balançou a lâmina sem saber como reagir. O impacto foi brutal. O touro golpeou com toda a sua força, lançando Almeida para o chão. A lâmina caiu, escorregando sobre a terra fria, bem longe de suas mãos. Sangue jorrou, e um grito estrondoso ecoou na noite. Não era o grito de Almeida, mas um grito agonizante do touro, que tinha recebido cortes profundos. O silêncio se instalou novamente. A multidão observava em choque. O que acabara de acontecer? O fazendeiro estava caído, mas o touro também estava ferido. A dor ameaçava sair do controle. Dona Clara correu até o animal ferido. Não, não assim, ela clamava. Tentava tocar o touro, mas ele estava em estado de choque, o olhar perdido. Lia não conseguia desviar os olhos. O caos que se desenrolava era de partir o coração. Só restou morrer, Almeida grunhiu, colocando a mão na barriga, onde um corte profundo começava a se formar. A raiva em seu olhar começava a se misturar com algo que Lia nunca esperou ver. Medo. Vai me ajudar, Clara. Você não pode deixar que isso aconteça. Era uma súplica. Nunca imaginou que Almeida poderia mostrar vulnerabilidade. Você não pode esperar compaixão, Joaquim, por tudo que fez, ela respondeu com firmeza, ainda de joelhos perto do touro. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma mistura de dor pela situação e raiva por seu irmão. Lia se viu em um ciclo de confusão. As linhas entre certo e errado se apagavam. Sabia que Almeida era cruel, mas agora via fragilidade, um homem quebrado. E o touro, que parecia ser seu defensor, estava se machucando. De repente, o mais inesperado aconteceu. Um grito rasgou o silêncio, um grito de uma criança. Parem! Parem de lutar! Era a filha mais nova de Almeida, pequena e assustada, segurando a barra do vestido da mãe. Parem! A inocência dela irradiava como um farol em meio à escuridão. O que ela sabia? O que mais tinha sido escondido? O olhar de todos se voltou para a menina, e a tensão espalhou-se como um fio prestes a romper. Lia sentiu um nó forte na garganta. Este era o momento em que tudo poderia mudar. Mas antes que alguém pudesse responder, o touro emitiu mais um mugido ensurdecedor, como se a própria terra estivesse gritando para que a verdade fosse revelada. O que mais estava escondido sob a fumaça dos segredos? O que mais estava prestes a serem expostos? Lia queria saber, não apenas pela sua própria dor, mas por tudo o que estava em jogo. Com o coração acelerado, segurou a mão de Marta. O que aconteceria se a verdadeira conexão entre eles, os laços emaranhados de sangue e dor, viessem à tona? O fogaréu da verdade queimava, prestes a consumir tudo. O que mais aqueles irmãos escondiam? E quem realmente era Almeida no meio daquela tempestade de revelações? O silêncio gritava, e Lia se preparou para a tempestade que estava por vir. O silêncio cortante estava quase insuportável. O coração de Lia pulsava em um ritmo frenético, e ela sentia o nó na garganta se apertando ainda mais. A filha pequena de Almeida, com seus olhos grandes e assustados,
parecia a única luz em meio ao caos. Parem! Parem de lutar! Sua voz ecoou como um grito de ajuda. Todos se viraram para ela. Lia viu os rostos da multidão refletirem um misto de preocupação e confusão. O touro continuava a mugir, cada som carregado de dor. E Marta, a irmã de Almeida, estava ali, seu lábio tremendo enquanto observava a cena se desenrolar. Essa criança não entende o que está acontecendo. Todos nós sabemos quem realmente é o monstro aqui. A voz de Dona Clara ressoou firme, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela se virou, olhando para Lia e Marta. Precisamos fazer isso juntos. Então, com um movimento súbito, a filha de Almeida se lançou na frente do touro ferido. Ele não é um monstro. Ele só queria proteger a Lia. O desespero em sua voz era palpável. Era como se as palavras saíssem de um lugar profundo, tocando todos que estavam ali. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O touro, como que despertando de um transe, virou-se em direção à menina. Em um instante, todo mundo reteve a respiração, e para o choque de todos, o touro se agachou, permitindo que a garotinha acariciasse sua testa, um gesto de pura e inexplicável conexão. Os olhos de Almeida se arregalaram, e o ódio que estava prestes a explodir começou a se desvanecer. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou. Eles são só animais. Eles não entendem. Mas a voz dele já soava fraca. Lia, com o coração em tumulto, percebia a fragilidade daquele momento. Almeida, o que você tem feito com essa fazenda? As palavras escaparam de seus lábios sem qualquer aviso. Você tem medo, não tem? Medo de que tudo isso acabe? E, de repente, a pequena criança declarou: Nós somos todos mais parecidos do que você imagina. A multidão sussurrou. As vozes se misturavam, perguntas e dúvidas cortando o ar. O que ela queria dizer? O que estava por trás daquela afirmação tão ousada? Almeida estava em pé, confuso e perdido. Ele se voltava para a irmã, seus olhos insatisfeitos. Clara, o que você sabe? Ela, ainda de joelhos ao lado do touro, olhou para ele com determinação. Eu sei que não somos apenas fazendeiros e empregadas. Somos parte de algo maior, Joaquim. E você está destruindo isso. As palavras dela balançavam como uma tempestade prestes a estourar. Mas então, a pequena filha de Almeida puxou o vestido da mãe, parecendo pequena e frágil diante de tudo aquilo. Mamãe, quem é a garota? O que está acontecendo? O olhar de medo dela deslocou os conflitos entre os adultos, trazendo à tona as inseguranças que todos tentavam esconder. E em meio à confusão, a revelação mais chocante surgiu como um raio. Ela tá certa, Joaquim, disse uma voz firme que vinha de trás da multidão. Era Marisa, a mulher com quem Almeida tivera um caso por anos, alguém que apenas os mais íntimos conheciam. Você não é o dono desta fazenda. Você é meu filho. Um gelo cortou o ar. A revelação caiu como um peso imenso, alterando tudo. A multidão ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. A incredulidade na expressão de Almeida era visível. Seu mundo de poder e domínio se desmoronava em um instante. Com a verdade exposta, Lia se perguntou: o que isso significava para todos nós? O que mais estava escondido nas sombras da fazenda? Quais segredos mais já haviam sido enterrados? E enquanto olhava para o touro, que parecia estar vivendo sua própria transformação, Lia percebeu que a batalha estava longe de acabar. Naquele momento, a frágil linha entre amigo e inimigo, entre amor e ódio, estava prestes a ser testada. E o que realmente seria revelado? O que mais eles estavam prestes a descobrir? A tensão pairava no ar, como se a própria terra estivesse ansiosa pela próxima jogada. O silêncio cortante
estava quase insuportável. O coração de Lia pulsava em um ritmo frenético, e ela sentia o nó na garganta se apertando ainda mais. A filha pequena de Almeida, com seus olhos grandes e assustados, parecia a única luz em meio ao caos. Parem, parem de lutar! Sua voz ecoou como um grito de ajuda. Todos se viraram para ela. Lia viu os rostos da multidão refletirem um misto de preocupação e confusão. O touro continuava a mugir, cada som carregado de dor. E Marta, a irmã de Almeida, estava ali, seu lábio tremendo enquanto observava a cena se desenrolar. Essa criança não entende o que está acontecendo. Todos nós sabemos quem realmente é o monstro aqui. A voz de Dona Clara ressoou firme, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela se virou, olhando para Lia e Marta. Precisamos fazer isso juntos. Então, com um movimento súbito, a filha de Almeida se lançou na frente do touro ferido. Ele não é um monstro. Ele só queria proteger a Lia. O desespero em sua voz era palpável. Era como se as palavras saíssem de um lugar profundo, tocando todos que estavam ali. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Um rugido ressonante irrompeu do fundo da manada de touros, fazendo com que todos se virassem novamente. Era um touro diferente, um que dominava a manada, maior e mais imponente. Ele avançou, e com isso, um fedor insuportável de sangue e carne tomou conta do ar. Lia sentiu um aperto no peito, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O touro parou abruptamente e, com um movimento inesperado, lançou-se contra Almeida. O fazendeiro, pego de surpresa, balançou a lâmina sem saber como reagir. O impacto foi brutal. O touro golpeou com toda a sua força, lançando Almeida para o chão. A lâmina caiu, escorregando sobre a terra fria, bem longe de suas mãos. Sangue jorrou, e um grito estrondoso ecoou na noite. Não era o grito de Almeida, mas um grito agonizante do touro, que tinha recebido cortes profundos. O silêncio se instalou novamente. A multidão observava em choque. O que acabara de acontecer? O fazendeiro estava caído, mas o touro também estava ferido. A dor ameaçava sair do controle. Dona Clara correu até o animal ferido. Não, não assim! Ela clamava. Tentava tocar o touro, mas ele estava em estado de choque, o olhar perdido. Lia não conseguia desviar os olhos. O caos que se desenrolava era de partir o coração. Só restou morrer. Almeida grunhiu, colocando a mão na barriga, onde um corte profundo começava a se formar. A raiva em seu olhar começava a se misturar com algo que Lia nunca esperou ver. Medo. Vai me ajudar, Clara? Você não pode deixar que isso aconteça. Era uma súplica. Nunca imaginou que Almeida poderia mostrar vulnerabilidade. Você não pode esperar compaixão, Joaquim, por tudo que fez. Ela respondeu com firmeza, ainda de joelhos perto do touro. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma mistura de dor pela situação e raiva por seu irmão. Lia se viu em um ciclo de confusão. As linhas entre certo e errado se apagavam. Sabia que Almeida era cruel, mas agora via fragilidade. Um homem quebrado. E o touro, que parecia ser seu defensor, estava se machucando. De repente, o mais inesperado aconteceu. Um grito rasgou o silêncio. Um grito de uma criança. Parem! Parem de lutar! Era a filha mais nova de Almeida, pequena e assustada, segurando a barra do vestido da mãe. Parem! A inocência dela irradiava como um farol em meio à escuridão. O que ela sabia? O que mais tinha sido escondido? O olhar de todos se voltou para a menina, e a tensão espalhou-se como um fio prestes a romper. Lia sentiu um nó forte na garganta. Este era o momento em que tudo poderia mudar. Mas antes que alguém pudesse responder, o touro emitiu mais um mugido ensurdecedor, como se a própria terra estivesse gritando para que a verdade fosse revelada.
Então um choque percorreu a multidão. O touro, com um movimento brusco, começou a se transformar. A pele achatada parecia se esgarçar, e um brilho intenso irrompeu de dentro dele. Todos deram um passo para trás, os olhos arregalados. Lia não podia acreditar no que via. O touro começou a mudar, suas formas torcedoras criando uma figura humanoide, muscular e magnífico. E diante de todos, um ser emergiu do animal. Não era apenas um touro, era um homem imponente, com a mesma grandeza do touro, mas com olhos que brilhavam com sabedoria e poder. O que estava acontecendo? O que era aquilo? Vocês não sabem, mas estou aqui há muito tempo. Escondido na forma deste animal, a voz do homem ecoou, forte e cheia de calma. E vocês, todos vocês, estão ligados por uma história que começou há muito tempo. A revelação reverberou no ar. Aquela não era apenas uma fazenda, mas um local onde segredos milenares estavam enterrados. O ser se voltou para Almeida, seus olhos fixos nele. Você não é apenas o dono desta terra, Joaquim. Você é o guardião de um legado que não compreendeu. E em um instante, a verdade caiu como um lava. O fazendeiro não era apenas opressor. Ele fazia parte de uma linhagem que guardava um poder há muito tempo esquecido e perdido. Alguém na multidão começou a murmurar, as vozes se sobrepondo em um coro de choque e incredulidade. Lia percebeu que tudo o que sabia estava prestes a ser reescrito. E no fundo de seu ser, sentiu que a luta que estava prestes a começar não era apenas por liberdade, mas por algo muito maior, algo que poderia mudar o destino de todos. A atmosfera estava carregada, e a verdadeira batalha pelo futuro nascia sob a luz da lua. O que mais estava escondido na escuridão? O que essa nova verdade significava para todos eles? O que Lia faria agora? O que Almeida poderia fazer? E o que mais estava prestes a se revelar? As perguntas pendiam no ar enquanto o coração de Lia disparava. O futuro que se desenhava estava repleto de mistérios e possibilidades que ela nunca poderia imaginar. O silêncio cortante estava quase insuportável. O coração de Lia pulsava em um ritmo frenético, e ela sentia o nó na garganta se apertando ainda mais. A filha pequena de Almeida, com seus olhos grandes e assustados, parecia a única luz em meio ao caos. Parem! Parem de lutar! Sua voz ecoou como um grito de ajuda. Todos se viraram para ela. Lia viu os rostos da multidão refletirem um misto de preocupação e confusão. O touro continuava a mugir, cada som carregado de dor. E Marta, a irmã de Almeida, estava ali, seu lábio tremendo, enquanto observava a cena se desenrolar. Essa criança não entende o que está acontecendo. Todos nós sabemos quem realmente é o monstro aqui. A voz de Dona Clara ressoou firme, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela se virou, olhando para Lia e Marta. Precisamos fazer isso juntos. Então, com um movimento súbito, a filha de Almeida se lançou na frente do touro ferido. Ele não é um monstro. Ele só queria proteger a Lia. O desespero em sua voz era palpável. Era como se as palavras saíssem de um lugar profundo, tocando todos que estavam ali. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Um rugido ressonante rompeu do fundo da manada de touros, fazendo com que todos se virassem novamente. Era um touro diferente, um que dominava a manada, maior e mais imponente. Ele avançou, e com isso, um fedor insuportável de sangue e carne tomou conta do ar. Lia sentiu um aperto no peito, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O touro parou abruptamente e, com um movimento inesperado, lançou-se contra Almeida. O fazendeiro, pego de surpresa, balançou a lâmina sem saber como reagir. O impacto foi brutal.
O touro golpeou com toda a sua força, lançando Almeida para o chão. A lâmina caiu, escorregando sobre a terra fria, bem longe de suas mãos. Sangue jorrou, e um grito estrondoso ecoou na noite. Não era o grito de Almeida, mas um grito agonizante do touro, que tinha recebido cortes profundos. O silêncio se instalou novamente. A multidão observava em choque o que acabara de acontecer. O fazendeiro estava caído, mas o touro também estava ferido. A dor ameaçava sair do controle. Dona Clara correu até o animal ferido. Não, não assim! Ela clamava. Tentava tocar o touro, mas ele estava em estado de choque, o olhar perdido. Lia não conseguia desviar os olhos. O caos que se desenrolava era de partir o coração. Só restou morrer. Almeida grunhiu, colocando a mão na barriga, onde um corte profundo começava a se formar. A raiva em seu olhar começava a se misturar com algo que Lia nunca esperou ver. Medo. Vai me ajudar, Clara. Você não pode deixar que isso aconteça. Era uma súplica. Nunca imaginou que Almeida poderia mostrar vulnerabilidade. Você não pode esperar compaixão, Joaquim, por tudo que fez. Ela respondeu com firmeza, ainda de joelhos perto do touro. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma mistura de dor pela situação e raiva por seu irmão. Mas naquele instante, enquanto o sonho da liberdade parecia estar finalmente ao alcance, a atmosfera se rompeu. Um brilho ofuscante surgiu do olhar da filha de Almeida, iluminando sua expressão com uma intensidade estranha. Pare de lutar, seu idiota! O grito dela cortou o ar, e todos viraram a cabeça. Eu não sou só sua filha, eu sou a herdeira! As palavras saíram como um impacto. O caos que antes reinava, agora era subitamente envolto em uma nova tensão. O que ela queria dizer? E se você soubesse? Que eu quero mais do que ser só a filha do fazendeiro. A multidão observava, embasbacada. O olhar de Lia se arregalou, seu coração acelerando com a revelação. As palavras da menina continuaram, como uma tempestade prestes a se desencadear. Você não é o verdadeiro dono desta fazenda, papai. O seu poder não vem de você. Ele foi passado para você, mas não é seu por direito. A revelação pairou no ar como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. O olhar de Almeida ficou paralisado. O que você está falando? Ele quase sussurrou. Eu sou a guardiã, ela declarou. Eu sou a protegida, e todo esse poder tem que ser passado para mim. Você não pode controlá-lo por muito mais tempo. A multidão estava em estado de choque, suas vozes sussurrando. Lia olhava para a menina, que agora parecia envolta em uma aura misteriosa. Era como se a criança tivesse se transformado diante de todos, revelando um potencial nunca antes imaginado. O que mais estava em jogo? O que ela realmente significava? Almeida estava em pé, destroçado e confuso. A mentira que sustentou seu poder estava prestes a desmoronar. Como você pode dizer isso? Não, não é possível. Sua voz falhou, e o desespero aparecia em seu olhar. Mas então, como se a própria terra estivesse em sintonia com a verdade que se revelava, o touro, ainda agoniado, começou a se agitar. Ele relutava em se afastar de Clara, como se esses segredos ancestrais estivessem emergindo dali. E Lia, com um aperto no coração, percebeu que estava na rua errada, envolvida em uma história muito maior do que poderia imaginar. A luz da lua começou a piscar, envolta em uma energia que parecia vibrar através da fazenda. O chão tremia levemente, uma rumoração que pulsava como o batimento de um coração. Era uma nova era que se aproximava. Agora, todos enfrentavam perguntas inesperadas. Quem eram os verdadeiros guardiões deste lugar? O que mais estava oculto sob a superfície? Os laços que uniam Almeida à sua filha, a fazenda, a todos eles se tornavam cada vez mais complicados.
A única certeza era que essa batalha ainda estava longe de terminar, e algo ainda mais devastador poderia estar à espreita. O silêncio cortante estava quase insuportável. O coração de Lia pulsava em um ritmo frenético, e ela sentia o nó na garganta se apertando ainda mais. A filha pequena de Almeida, com seus olhos grandes e assustados, parecia a única luz em meio ao caos. Parem! Parem de lutar! Sua voz ecoou como um grito de ajuda. Todos se viraram para ela. Lia viu os rostos da multidão refletirem um misto de preocupação e confusão. O touro continuava a mugir, cada som carregado de dor. E Marta, a irmã de Almeida, estava ali, seu lábio tremendo, enquanto observava a cena se desenrolar. Essa criança não entende o que está acontecendo. Todos nós sabemos quem realmente é o monstro aqui. A voz de Dona Clara ressoou firme, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela se virou, olhando para Lia e Marta. Precisamos fazer isso juntas. Então, com um movimento súbito, a filha de Almeida se lançou na frente do touro ferido. Ele não é um monstro. Ele só queria proteger a Lia. O desespero em sua voz era palpável. Era como se as palavras saíssem de um lugar profundo, tocando todos que estavam ali. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Um rugido ressonante irrompeu do fundo da manada de touros, fazendo com que todos se virassem novamente. Era um touro diferente, um que dominava a manada, maior e mais imponente. Ele avançou, e com isso, um fedor insuportável de sangue e carne tomou conta do ar. Lia sentiu um aperto no peito, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O touro parou abruptamente e, com um movimento inesperado, lançou-se contra Almeida. O fazendeiro, pego de surpresa, balançou a lâmina sem saber como reagir. O impacto foi brutal. O touro golpeou com toda a sua força, lançando Almeida para o chão. A lâmina caiu, escorregando sobre a terra fria, bem longe de suas mãos. Sangue jorrou, e um grito estrondoso ecoou na noite. Não era o grito de Almeida, mas um grito agonizante do touro, que tinha recebido cortes profundos. O silêncio se instalou novamente. A multidão observava em choque. O que acabara de acontecer? O fazendeiro estava caído, mas o touro também estava ferido. A dor ameaçava sair do controle. Dona Clara correu até o animal ferido. Não, não assim, ela clamava. Tentava tocar o touro, mas ele estava em estado de choque, o olhar perdido. Lia não conseguia desviar os olhos. O caos que se desenrolava era de partir o coração. Só restou morrer. Almeida grunhiu, colocando a mão na barriga, onde um corte profundo começava a se formar. A raiva em seu olhar começava a se misturar com algo que Lia nunca esperou ver. Medo. Vai me ajudar, Clara. Você não pode deixar que isso aconteça. Era uma súplica. Nunca imaginou que Almeida poderia mostrar vulnerabilidade. Você não pode esperar compaixão, Joaquim, por tudo que fez. Ela respondeu com firmeza, ainda de joelhos perto do touro. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma mistura de dor pela situação e raiva por seu irmão. Mas naquele instante, enquanto o sonho da liberdade parecia estar finalmente ao alcance, a atmosfera se rompeu. Um brilho ofuscante surgiu do olhar da filha de Almeida, iluminando sua expressão com uma intensidade estranha. Pare de lutar, seu idiota! O grito dela cortou o ar e todos viraram a cabeça. Eu não sou só sua filha, eu sou a herdeira. As palavras saíram como um impacto. O caos que antes reinava agora era subitamente envolto em uma nova tensão. O que ela queria dizer? E se você soubesse
que eu quero mais do que ser só a filha do fazendeiro. A multidão observava embasbacada. O olhar de Lia se arregalou, seu coração acelerando com a revelação. As palavras da menina continuaram, como uma tempestade prestes a se desencadear. Você não é o verdadeiro dono desta fazenda, papai. O seu poder não vem de você. Ele foi passado para você, mas não é seu por direito. A revelação pairou no ar como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. O olhar de Almeida ficou paralisado. O que você está falando? Ele quase sussurrou. Eu sou a guardiã, ela declarou. Eu sou a protegida e todo esse poder tem que ser passado para mim. Você não pode controlá-lo por muito mais tempo. A multidão estava em estado de choque, suas vozes sussurrando. Lia olhava para a menina, que agora parecia envolta em uma aura misteriosa. Era como se a criança tivesse se transformado diante de todos, revelando um potencial nunca antes imaginado. O que mais estava em jogo? O que ela realmente significava? Almeida estava em pé, destroçado e confuso. A mentira que sustentou seu poder estava prestes a desmoronar. Como você pode dizer isso? Não, não é possível! Sua voz falhou, e o desespero aparecia em seu olhar. Mas então, como se a própria terra estivesse em sintonia com a verdade que se revelava, o touro, ainda agoniado, começou a se agitar. Ele relutava em se afastar de Clara, como se esses segredos ancestrais estivessem emergindo dali. E Lia, com um aperto no coração, percebeu que estava na rua errada, envolvida em uma história muito maior do que poderia imaginar. A luz da lua começou a piscar, envolta em uma energia que parecia vibrar através da fazenda. O chão tremia levemente, uma rumoração que pulsava como o batimento de um coração. Era uma nova era que se aproximava. Agora, todos enfrentavam perguntas inesperadas. Quem eram os verdadeiros guardiões deste lugar? O que mais estava oculto sob a superfície? Os laços que uniam Almeida à sua filha, à fazenda. A todos eles se tornavam cada vez mais complicados. A única certeza era que essa batalha ainda estava longe de terminar. E algo ainda mais devastador poderia estar à espreita. O silêncio cortante estava quase insuportável. O coração de Lia pulsava em um ritmo frenético, e ela sentia o nó na garganta se apertando ainda mais. A filha pequena de Almeida, com seus olhos grandes e assustados, parecia a única luz em meio ao caos. Parem! Parem de lutar! Sua voz ecoou como um grito de ajuda. Todos se viraram para ela. Lia viu os rostos da multidão refletirem um misto de preocupação e confusão. O touro continuava a mugir, cada som carregado de dor. E Marta, a irmã de Almeida, estava ali, seu lábio tremendo, enquanto observava a cena se desenrolar. Essa criança não entende o que está acontecendo. Todos nós sabemos quem realmente é o monstro aqui. A voz de Dona Clara ressoou firme, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela se virou, olhando para Lia e Marta. Precisamos fazer isso juntas. Então, com um movimento súbito, a filha de Almeida se lançou na frente do touro ferido. Ele não é um monstro. Ele só queria proteger a Lia. O desespero em sua voz era palpável. Era como se as palavras saíssem de um lugar profundo, tocando todos que estavam ali. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Um rugido ressonante rompeu do fundo da manada de touros, fazendo com que todos se virassem novamente. Era um touro diferente, um que dominava a manada, maior e mais imponente. Ele avançou, e com isso um fedor insuportável de sangue e carne tomou conta do ar. Lia sentiu um aperto no peito, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O touro parou abruptamente e, com um movimento inesperado,
lançou-se contra Almeida. O fazendeiro, pego de surpresa, balançou a lâmina sem saber como reagir. O impacto foi brutal. O touro golpeou com toda a sua força, lançando Almeida para o chão. A lâmina caiu, escorregando sobre a terra fria, bem longe de suas mãos. Sangue jorrou, e um grito estrondoso ecoou na noite. Não era o grito de Almeida, mas um grito agonizante do touro, que tinha recebido cortes profundos. O silêncio se instalou novamente. A multidão observava em choque. O que acabara de acontecer? O fazendeiro estava caído, mas o touro também estava ferido. A dor ameaçava sair do controle. Dona Clara correu até o animal ferido. Não, não assim! Ela clamava. Tentava tocar o touro, mas ele estava em estado de choque, o olhar perdido. Lia não conseguia desviar os olhos. O caos que se desenrolava era de partir o coração. Só restou morrer. Almeida grunhiu, colocando a mão na barriga, onde um corte profundo começava a se formar. A raiva em seu olhar começava a se misturar com algo que Lia nunca esperou ver. Medo. Vai me ajudar, Clara. Você não pode deixar que isso aconteça. Era uma súplica. Nunca imaginou que Almeida poderia mostrar vulnerabilidade. Você não pode esperar compaixão, Joaquim, por tudo que fez. Ela respondeu com firmeza, ainda de joelhos perto do touro. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma mistura de dor pela situação e raiva por seu irmão. Mas naquele instante, enquanto o sonho da liberdade parecia estar finalmente ao alcance, a atmosfera se rompeu. Um brilho ofuscante surgiu do olhar da filha de Almeida, iluminando sua expressão com uma intensidade estranha. Pare de lutar. Você soube, pai. Você soube e não me contou. O grito dela cortou o ar e todos viraram a cabeça. Eu não sou só sua filha. Eu sou a herdeira. As palavras saíram como um impacto. O caos que antes reinava, agora era subitamente envolto em uma nova tensão. O que ela queria dizer? E se você soubesse que eu quero mais do que ser só a filha do fazendeiro? A multidão observava embasbacada. O olhar de Lia se arregalou, seu coração acelerando com a revelação. As palavras da menina continuaram, envoltas em uma tempestade prestes a se desencadear. Você não é o verdadeiro dono dessa fazenda, papai. Acredite, essa herança não é sua. Ela pertence a mim. As palavras dela caíram no ar como uma bomba, fazendo ecoar murmúrios de confusão entre os habitantes da aldeia. O olhar de Almeida ficou paralisado. O que você está falando? Ele quase sussurrou, o seu mundo desmoronando. Eu sou a guardiã, ela declarou, os olhos brilhando com um poder recém-descoberto. Eu sou a protegida, e todo esse poder tem que ser passado para mim. Não podemos continuar com a história de sangue. Você foi escolhido, mas eu sou a verdadeira herdeira. A multidão estava em estado de choque, suas vozes sussurrando. O que ela realmente significa? Lia pensava, o coração disparando, as intensas emoções do momento pulsando como um tambor. Almeida estava em pé, destroçado e confuso. O silêncio sobreveio quando a verdade começou a aflorar. E então, seu olhar se desvia para Dona Clara. Você sabia, não sabia? Sempre soube. O tom de acusação quebrou o ar. Clara, ainda de joelhos, ficou paralisada. Você me escondeu essa verdade. A acusação é pesada. Um peso que esmagava a atmosfera. Joaquim, Clara começou, sua voz tremendo. Eu não sabia que você havia... E as palavras dela falharam. O caos da situação gerou uma tensão elétrica que explodiu no ar. Chega! Chega! Era para ser assim! Você destruiu nossas vidas, nosso lar! O desespero na voz da menina ecoou. O chão parecia tremer sob seus pés.
Um silêncio absoluto pairou sobre todos, enquanto o touro, ferido, relutava para se levantar ao lado da criança. Então, a verdade mais chocante de todas surgiu como um raio. Vocês não entendem. Ele não pode morrer, porque vocês dois são filhos da verdadeira linhagem, e isso os torna poderosos. O novo ser que emergira do touro agora estava aqui, assistindo à revelação com um sorriso triste nos lábios. Se vocês não unirem a verdade dentro de vocês, não haverá sobreviventes. Somente com união poderão salvar a fazenda da ruína. Nesse instante, uma nova onda de choque percorreu a multidão. Ninguém articulava uma palavra, mas as emoções corriam como fogo nas veias. As relações se tornavam aparentes enquanto segredos se desnudavam, revelando a fragilidade da linha que separava o bem do mal. A verdade estava aberta, o tempo corria, e a única certeza que restava era o desespero. O que aconteceria agora? O que mais seria revelado no meio dessa tempestade? A tensão estava quase palpável. O coração de Lia batia forte, e o ar estava carregado de uma mistura de medo e expectativa. A filha de Almeida, com seu olhar intenso, parecia uma chama viva em meio ao caos. "Você não pode continuar assim", gritou ela, sua voz cortando o silêncio como uma espada. "Toda essa dor, todas essas mentiras, vão acabar aqui." A multidão assistia em choque. Donas Clara e Marta trocavam olhares nervosos, ligadas à história de sangue que agora jorrava à luz da verdade. O touro, que parecia ter sofrido tanto, também observava. As feridas do passado criavam uma união ali que ninguém jamais esperou. O corpo de Almeida estava em agonia, mas a dor em seu coração parecia ser ainda mais intensa. "Você não entende", ele começou, mas a filha o interrompeu. "Eu entendo muito bem. A verdade sempre foi nossa, e precisamos lutar por isso." Lia sentiu um arrepio. O que a menina dizia fazia sentido. O poder não pertencia a Almeida, mas à essência que unia todos eles. Como guardiã, a pequena mostrava o caminho para um futuro diferente. Mas o que Almeida faria agora? "Oh, filha, eu te criei para que você não precisasse passar por isso." Pedro Almeida, ainda caído, tinha os olhos dilatados. A vulnerabilidade dele era quase palpável, mas a arrogância ainda grudava em suas palavras. "Eu sou o responsável por esta fazenda. Você não pode." A nova forma daquele touro, agora um homem imponente, interrompeu. "O legado não é só sobre você, Joaquim. É sobre todos nós. Juntos podemos quebrar essa corrente. A fazenda pode prosperar novamente, mas precisa de amor, não de crueldade." Os murmúrios na multidão se intensificaram. As pessoas começaram a entender que era hora de mudar. Lia, tomada pela determinação, se voltou para Almeida. "Se você não puder liderar com empatia, então deve se afastar. É hora de um novo começo." Os olhos de Almeida estavam injetados de raiva e medo ao mesmo tempo. Ele hesitou, como se a verdade estivesse despedaçando seu mundo. Mas essa hesitação foi interrompida pela inabalável coragem da filha, que estendeu a mão. "Eu serei a nova guardiã, e não deixarei que o passado determine nosso futuro." A multidão aplaudiu, e a energia mudou. O vento carregava uma nova esperança. A ferida do touro, agora como homem, parecia começar a cicatrizar, representando a comunidade que eles poderiam se levantar juntos. Almeida, exausto, olhou ao redor. O peso dos erros pesava em seus ombros, mas ele começou a entender. Talvez eu tenha perdido mais do que controle", murmurou. Um lampejo de arrependimento. "É hora de pedir desculpas", disse Dona Clara, a voz firme e clara. O silêncio caía novamente sobre eles, mas desta vez era um silêncio que permitia transformação. E enquanto os ventos mudavam,
Lia percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que o futuro traria? Ela sentiu um nó na garganta, a mistura de medo e esperança pulsando dentro dela. As feridas poderiam cicatrizar, mas o caminho seria longo. Juntos teriam que enfrentar as cicatrizes do passado e, finalmente, redescobrir o que significava ser uma comunidade unida. O que mais estava por vir? Qual seria o próximo passo para todos? À medida que a luz da manhã começava a romper a escuridão, Lia sabia que havia muito a fazer. E naquela hora, a única certeza que tinha era que não estava sozinha. E aí? Você se conectou a essa jornada? Não perca nenhum detalhe do que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora para continuar acompanhando nossas histórias emocionantes. Esmague o botão de like agora, porque isso ajuda a difundir essa mensagem. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você acha que acontecerá a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Sua participação faz toda a diferença.